ao empenhar, a administração pública está dizendo, este dinheiro está comprometido com esse tipo de gasto. Depois que passa por isso, a gente tem o próprio processo licitatório, né? Você tem ali, dentro desse processo licitatório, um encadeamento de atos administrativos em que você vai escolher um fornecedor de bens, serviços, para comprar uma coisa, para escolher alguém para prestar um serviço, para fazer um contrato, para que seja um meio de execução permanente de um serviço público, enfim, alguma coisa você vai adquirir que a administração pública precisa para ela própria, para o exercício das suas atividades, ou para que ela preste o chamado serviço público. Então, o empenho é um ato emanado pela autoridade administrativa que cria para o Estado, né, quando eu estou falando aqui Estado, município, Estado e União, né, Estado no sentido amplo, a obrigação de pagamento pendente ou não implementado de condição. Isso é o empenho. Quando a gente vai para o processo licitatório, que a professora Márcia vai explicar como funciona bem esse processo licitatório, eu não vou me ater a ele, houve a licitação, mas o dinheiro está lá naquela conta centralizada do Tesouro. Esse dinheiro precisa chegar na ponta. Imagine uma grande árvore, bem frondosa e cheia de galhos e de folhinhas, né? A água que sai do solo, ela precisa chegar na folha que está lá na ponta e ainda precisa alimentar aquele galhinho para que ele consiga fazer mais folhagem. O orçamento e a execução orçamentária é a mesma coisa. Imagine que na raiz está ali a conta única do Tesouro. E o serviço público precisa chegar na ponta de todas as secretarias, todas as áreas de interesse público daquele ente federativo. Vamos pensar o município. Ele precisa chegar na ponta da escola do seu bairro, mas também na escola do bairro vizinho. Ele precisa chegar no posto de saúde. Ele precisa chegar na assistência social. Ele precisa chegar no transporte público. Como é que esse dinheiro sai da conta única do Tesouro, lá da raiz, circula todo um caminho administrativo para que ele chegue na folhinha da ponta, que é a escola do seu bairro? Para que os alunos possam ter, por exemplo, material escolar, uniforme comprado, merenda escolar comprada. Esses bens que são entregues, para que eles sejam entregues, passa por todo esse veio dessa grande árvore que é a administração pública através de processos encadeados. Essa descentralização ou movimentação de créditos orçamentários, ela acontece como acontece a distribuição da água numa árvore. Sai da conta única do Tesouro e vai para os grandes galhos, as secretarias. Vamos pensar na administração pública direta. Vou tirar a indireta aqui da nossa conta, que a indireta seriam outros grandes galhos, não mudem nada. Vai para o grande galho, que é a secretaria. E abaixo daquela secretaria, por exemplo, a Secretaria de Educação, tem 20 escolas municipais. E precisa chegar naquelas 20 escolas municipais os produtos ou serviços. Ou esse dinheiro vai ser levado até a ponta, para que ali na ponta esses processos de entrega sejam ali licitados e sejam entregues ao cidadão, ou vai haver uma centralização administrativa dessas compras no tronco maior, secretarias, e chega ao tronco menor já o serviço ou o bem prestado, ou eventualmente também vai chegar um dinheiro naquele tronco menor, porque tem coisas, despesas do dia a dia que um diretor de escola precisa ter para empenhar, ter para ele usar. Coisas que são até de pequeno monte naquela escola e que ele precisa empenhar. Às vezes, aquela escola tem um planejamento muito próprio de recompensa de professores com projetos empreendedores, com maior produtividade, né? Precisa chegar na ponta, ou seja, aquele professor que teve um bom desempenho. E para tudo isso sai essa água, né, esse dinheiro desta fonte maior que está lá no chão, na raiz, que é a conta única do Tesouro, e ela vai fazendo esses caminhos. Esse processo de descentralização nada mais é do que sair da conta única do Tesouro e ir para a grande área
daquela política pública que está prevista no orçamento público e contemplada no orçamento público, e depois ela dividida entre os programas e projetos daquela grande área até chegar nos prestadores de serviço de ponta. Todo esse processo ele deve acompanhar a previsão orçamentária da despesa. E essa ideia de previsão orçamentária da despesa para depois descentralizar a sua distribuição, para depois gerar um processo licitatório. Esse processo licitatório gerar um empenho, ou seja, uma reserva de valor para pagamento. Chegou nessa figura do empenho, que é a reserva de valor para o pagamento, você já vai para uma fase que não é mais uma fase de direito financeiro, tá? Exclusivamente de direito financeiro, mas é uma fase muito mais de direito administrativo, que é firmar o contrato com quem ganhou a licitação, eu já previ o orçamento, eu descentralizei os créditos, ou seja, o dinheiro já está nos troncos, pelo menos, eu fiz a licitação, alguém, né, foi vencedor nessa licitação, eu separei o dinheiro para que isso tenha andamento, eu vou para a fase do contrato, assino o contrato com quem ganhou aquela licitação, essa pessoa que ganhou vai para uma etapa seguinte, que é a entrega do bem ou do serviço que foi contratado na licitação, entregou esse bem ou serviço, vai para uma etapa que a gente chama de liquidação, que é exatamente ver se todas as etapas do processo licitatório foram atendidas, se o empenho está certinho, se o dinheiro estava previsto no orçamento, se a pessoa contratada efetivamente foi a que prestou o serviço, se o serviço foi prestado a contento, aí sim eu vou para a liquidação, né, para pagar esse valor, que é um ato de direito financeiro, né, que é pagar, você tira esse dinheiro da conta única do Tesouro e você entrega para aquele que prestou o serviço. E uma etapa intermediária entre esse processo, né, de analisar. A liquidação é a análise de todos esses requisitos legais, se foram cumpridos. E você atesta que foram cumpridos. Aí você vai reter tributos, e esses tributos voltam para a conta única do Tesouro. E aí, por fim, você vai pagar a pessoa devida. Então, a liquidação, a retenção e o pagamento do beneficiário se voltam de novo a ser atos muito voltados ao direito financeiro, porque eles têm impacto direto não só na execução orçamentária, mas na situação fiscal e financeira do ente. Aí você vai ver se ele tem ou não dinheiro para pagar, você vai ver se sobrou dinheiro, se ele gastou dinheiro dentro do que está na lei, que é algo que há na legislação, tanto da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto a Lei Geral de Finanças Públicas, que trata muito detalhadamente, né, de como gastar o dinheiro público, vai nos apontar. Por que essa conversa de hoje ela é importante que seja com duas professoras de duas áreas distintas? Porque a vida como ela não é dividida por disciplinas. Na faculdade a gente aprende coisas por disciplinas. Mas a vida como ela é, e o gestor, quando está ali trabalhando, ele não sabe que disciplina é aquela, ele sabe que ele tem de fazer, porque está na lei, não importa se a lei é uma lei tributária, se é uma lei de direito financeiro, se é uma lei de direito administrativo, se é uma lei constitucional, mesmo porque na área do direito público, todas essas normas andam de mãos dadas, né, juntas, e o gestor público tem de cumprir todas elas. E muito disso que a gente trata na execução orçamentária está lá no texto da própria Constituição Federal, que determina algumas coisas e que proíbe outras coisas. Então, fechando essa minha fala, essa minha conversa inicial, o que eu queria, então, lembrar para vocês do caminho? Primeiro, eu faço uma estimativa de receita, existe o lançamento dessa receita, ou seja, o reconhecimento de que houve o contrato ou o fato gerador do tributo que leva à necessidade de recolhimento daquilo aos cofres públicos, a arrecadação no sistema financeiro, o sistema financeiro, né, dos bancos, o sistema bancário, repassa isso para o Estado,
o município ou a União. Ao repassar, a gente chama isso de recolhimento. Esse recolhimento vai para a conta única do Tesouro Nacional, ou do Tesouro Estadual, ou do Tesouro Municipal, que é a raiz da árvore, e a partir daí a raiz da árvore começa a jogar a água, as receitas, né, os créditos necessários para o exercício da atividade pública, que é a chamada previsão orçamentária de despesa, no primeiro momento, que está ali na lei orçamentária, a descentralização e movimentação desses créditos para as grandes áreas, depois para os programas e projetos, né? O processo licitatório, o empenho, o contrato, a entrega dos bens e dos serviços por quem ganhou a licitação, a liquidação, que é o reconhecimento de que tudo isso seguiu o fluxo certinho, que está pronto para pagar, a retenção de tributos, que toda vez que a gente presta o serviço, existem os tributos que estão na legislação, e esses tributos voltam para a raiz da árvore. Se for um tributo municipal, para a raiz da árvore do município, se for estadual, para a raiz da árvore do estado, se for federal, para a raiz da árvore federal. E, por fim, paga-se aquele que prestou o serviço ou o beneficiário daquele contrato. Essa é a minha, vamos dizer, exposição geral sobre o olhar do direito financeiro, desse caminho. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e passo a palavra para a professora Márcia para falar sobre a licitação e tudo o que implica na vida de um gestor a partir do olhar do direito administrativo. Professora Ana Carla, é sempre um prazer lhe ouvir, sempre aprendo com seus ensinamentos. Eu queria agradecer, né, o convite que me foi feito pelo professor Luciano, pela própria professora Ana Carla para estar aqui, falando sobre um tema que eu gosto muito, que é o tema da licitação. Ontem eu estava participando de um evento e o professor que eu estava escutando dizia assim, não tem rotina na licitação, né? Quem lida com licitação não tem rotina. E, na verdade, é isso mesmo, a lei está prestes a ser alterada, mas os fundamentos que a professora Ana Carla passou aqui, que por sinal falou muito bem no direito administrativo, eu até fiquei pensando, e agora o que me resta falar, né? A professora Ana Carla já quase esgotou o assunto. Mas é importante porque nós temos aqui, apesar de nós termos olhares muito parecidos, não vejo grande distinção nessas matérias, evidentemente a professora Ana Carla é sim especialista na área do direito financeiro, e eu sou do direito administrativo, né? Importante, muito importante, é a experiência que a gente pode passar aí para vocês em relação à própria legislação e ao dia a dia da administração pública. Tanto a professora Ana Carla quanto eu temos aí carreiras dentro da administração pública. Que a parte do direito financeiro, eu diria para vocês, que é o coração, né, da administração, porque como arrecadar e como gastar. Não se trata também apenas de gastar, tem que gastar com eficiência e com competência dentro de uma proposta de Estado gerencial, ou pós-gerencial, já estamos falando aí no pós-gerencial, em que as métricas são extremamente importantes, né? A forma do gasto público com eficiência. Não adianta só comprar uma caneta, né? Estou com uma caneta aqui. Não adianta, e por acaso é uma caneta boa, mas não adianta só comprar essa caneta, eu preciso saber se a caneta vai funcionar, né? E isto serve para uma caneta, como serve para bens extremamente caros e necessários que a administração precisa. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.